Fala, guerreiro e guerreira, beleza? Bom, agora que você já assistiu, né, a aula teórica em relação aos pronomes, especificamente os pronomes pessoais, personal pronouns, nós vamos resolver algumas questões sobre este assunto e alguns assuntos relacionados, justamente para observar se você já tem essa bagagem de conhecimento da época da escola, por exemplo, ou se você ainda não tem, né? Se não tiver, não tem problema nenhum, tá bom? A gente vai ajustar isso aqui também em aula teórica, tá? Mas saiba que os pronomes faz parte, esse conjunto faz parte, né, de conteúdos essenciais para os demais conteúdos, tá? Então, tempos verbais, você vai ter também em relação à referência pronominal. Então, tudo isso aí vai estar relacionado realmente à parte dos pronomes, tá bom? E aquele bizu do SVC que você viu na aula teórica. Então, vamos lá, ó. Você vai ter aqui, que já apareceu, né, em muitas provas, EA, EPICAR, várias provas já cobraram nesse estilo aqui, que ele fala: replace the highlighted terms with the appropriate personal pronoun. Então, você vai substituir, né, os termos destacados, ou pode aparecer underlined, né, que é sublinhado, com o pronome pessoal apropriado. Aí você vai ter, ó, olha como você aplica aquela dica do SVC, tá bom? Ó, the teacher, o professor ou a professora, nosso sujeito, was rude, ela foi grossa, né? Ou foi grosso. Então temos aqui duas composições verbais e aí vai o complemento, né? To my friend and I. Então, ó, meu amigo é ele, pode ser she também, né? Ela. E eu, né? Então aqui você vai ter o I, que é a primeira pessoa. Então, meu amigo e eu estamos falando de nós, tá bom? Então é a primeira pessoa do plural, né? Porque sou eu mais aqui o meu amigo. E aí você tem como que, ó, na parte do complemento, como objeto da oração, ó, quem sofreu essa ação aqui, quem foi o alvo, então você vai ter o us, ok? Se fosse conjugando o verbo, aí você completaria com we, ok? Aí ficaria we were rude. Nós fomos grosseiros, rude, com determinada pessoa, ok? E aí você observa aqui, por exemplo, que é uma questão aí que a maioria acertou, tá? Sabendo que a gente tem somado aqui, né, as turmas anteriores, aí 25 pessoas fizeram, tá? Por isso que é importante fazer no formulário, porque eu consigo ver justamente esse gráfico aqui, tá vendo? Ó, então a galera conseguiu identificar que, por exemplo, seria ali o us ou we. E aí faltou a atenção naquele bizu do SVC. Porque você vê que a letra B, o him, ninguém marcou, ok? Então, por isso que o bizu do SVC, ele também é importante, ok? E a gente vai dar sequência aqui. Nós temos aqui, agora, em relação ao pronome relativo. O pronome relativo, ele vai retomar o termo antecedente, ok? O termo à frente dele aqui. Na maioria das vezes, é um termo próximo, tá? No edital da ESA não tem lá, por exemplo, relative pronoun, que significa o pronome relativo. Beleza, mas isso aqui aparece na leitura do texto, né? Então é importante observar. Principalmente quem que confunde muito? O próprio that, porque dependendo do contexto, ele pode ser um adjective, demonstrative adjective, né? Ó, that book, aquele livro, e ele pode ser também pronome relativo, significando que, ou qual,
Tá? Então, para a leitura ele é importante. Você vai lembrar muito também das orações adjetivas, tá? Oração em português, né? Oração adjetiva restritiva ou explicativa, por exemplo, né? Então é muito comum, que aí você tem ali, né, o pronome relativo, tá? Então ajuda você também nessa parte, ok? Então, por exemplo, ó, você tem aqui we don't know with, não sabemos, ó, com quem he was talking on the phone. Então não sabemos com quem, né? Então aqui, ó, we é o sujeito, ó, don't know é o verbo, with está aqui como uma preposição. Então não sabemos com quem ele está falando. Aí aqui você já tem um sujeito, né? Verbo was talking, que é no past continuous. Estava conversando onde? Ó, no telefone. Então complementa o restante da frase, tá? Então aqui ele está como objeto da oração. Estando como objeto da oração, esse pronome relativo deve ser completado com on. Tá? Então por isso você tem a letra D de Brasil aqui nesse caso. With on. E na maioria das vezes, o on também, ele vem após uma preposição, como foi o caso ali do with, ok? Então isso aqui é até mais importante para quem também vai fazer a prova da EA, vai fazer a prova da SPSEX, também costumam puxar mais um pouquinho para esse lado aí, tá? E demais concursos, né? Então, embora a ESA não vai cobrar, mas tem gente aqui que estuda para outras provas, então vale a pena o bizu aí, tá? Esqueci de falar aqui como é que foi o pessoal nessa, né? Acho que essa aqui, deixa eu pegar aqui essa aqui até que o pessoal também acertou bastante, né? E teve uma quantidade considerada de erro em relação ao that, né? Para quem se interessa aqui por esse assunto, né? Embora não caia na ESA, mas o that ele vai substituir who ou which, ok? Então só esse cuidado também. E vai substituí-lo também se não tiver entre vírgulas, tá? Se não for uma oração adjetiva explicativa. Ela tem que ser uma oração adjetiva restritiva, aquela que é direto, que não tem vírgula, tá bom? Então é importante também esse bizu aí, tá? Para quem se prepara aí para outras provas. O 3, questão 3, você vai ter aqui, ó. Replace the highlighted terms with the appropriate personal pronouns. Então também, ó, substitui, né, os termos destacados com o pronome pessoal apropriado, ok? Então você tem, ó, our kids play in the park every morning. Então our kids são o quê? Nossas crianças. Aqui é o sujeito, tá bom? Play é o verbo, brincam aonde? No parque, tá? Every morning, toda manhã, é o advérbio de tempo aqui, tá? Então, ó, nossas crianças, estou falando delas, tá? Você vai lembrar, ó, elas. Então, a terceira pessoa do plural, ok? Então, ó, o verbo está aqui, ó. Tá vendo que conjuga verbo? Então você vai completar, vai substituir, né? Pode substituir pelo they, alternativa de letra C, tá? Então isso aqui também é importante porque você está fazendo a leitura, né, do texto e aí lá no texto, por exemplo, pode aparecer our kids. Depois vai retomar, né, nossas crianças, só que ele vai retomar com um pronome, ó, they, ok? Que é o subject pronoun. Elas, parará, parará. Entendeu? Então, também é importante para leitura do texto aí, né? Essa aqui, até que o pessoal tá bisurado também, né? E realmente é padrão. A maioria também acertou, né? 25 pessoas que fizeram, 20 pessoas acertaram, tá? Então, você percebe aqui como que a galera tá indo aqui também nessas questões, tá? Essa aqui tem a ver com pronome reflexivo. O pronome reflexivo, ele tem a previsão, né, no edital da ESA, não apareceu ainda, então a gente tem que tomar cuidado com essas questões que tem previsão no edital,
e ainda não apareceram, né? Porque de fato a prova ela vai trazer questões que já apareceram, tá? O Simple Present, por exemplo, a ESA adora cobrar ali o Simple Present, só que ela também sempre traz uma coisinha nova, né? Então a gente tem que ficar realmente ligado em relação a isso. Só que isso aqui é um pouco mais bisurado, tá? Então, assim, vamos observar aqui e eu vou te explicar qual é a diferença que só pega mais um pouquinho para a parte da EA e qual é mais a parte da ESA aqui, tá? Você vai ter, ó, Lucy rates John and John rates Lucy. Lucy and John rate. Então, ó, a Lucy, ela odeia o John. Então, ela está aqui como verbo, como sujeito, depois verbo e o John complemento. Aí, ó, e o John odeia a Lucy. Agora ele está como sujeito, ó, o verbo ela como complemento. Ok? Então, Lucy and John, o que acontece aqui, ó? Aqui eu vou fazer uma breve explicação, mas a gente vai ter uma aula teórica do pronome reflexivo, tá? Então, ó, você tem uma pessoa aqui, vamos supor que aqui é o John. Vou colocar aqui como John. Ok? Eita. Vamos colocar aqui como John. Aí você imagina que aqui, ó, aqui o John está olhando para um espelho, tá bom? Imagina que aqui é um espelho, né? E aí ele olha, ele está olhando para ele mesmo. Então essa ação ela reflete. Então aqui você tem o reflexive, ok? Porque ó, reflete, ele está vendo o reflexo dele, tá? Agora é diferente, por exemplo, se aqui do outro lado, ó, ele vira para o outro lado, quem está aqui? Quem está aqui agora é a Lucy. Né? Então eles namoravam antes, aí não deu certo, aí um passou a odiar o outro. Ó. Ele odeia ela e ela odeia ele. Ok? Aí fica o quê? Que eu odeia um ao outro. Ok? Então, ó, quando é a ação com ele mesmo, ele fazendo a ação para ele mesmo é pronome reflexivo. Quando ele faz uma ação para outra pessoa e a outra pessoa também faz outra ação para ele, aí você tem essa ação mútua, uma ação mútua, tá? Quando isso acontece, você vai usar o termo each other, que significa um ao outro, tá bom? Então, para os demais, ó, que tem self, selves, é quando a pessoa está fazendo a ação para ela mesma. Ela está sozinha, independente, entendeu? Então, o que a ESA vai cobrar? A ESA vai cobrar o pronome reflexivo, tá bom? Agora, esse each other, já a EA já tem o perfil de cobrar isso aqui, SPSEX, EPIK, as demais provas, tá bom? Então, essa é a diferença, até mesmo também para você observar na hora do texto, tá bom? E toma cuidado porque, ó, quando você tem each other, ó, um ao outro, tá? Que é relação mútua. Agora, se eu falo assim, ó, each person, aqui eu estou falando o seguinte, ó, cada pessoa, each person, cada pessoa. Aqui é como se eu estivesse falando uma a uma. Não há uma troca de ações aqui, tá bom? Para ver a troca de ações tem que ter o other, each other, um ao outro, ok? Então, isso também é um detalhe importante. Beleza? A gente vamos ver aqui também a estatística dessa aqui, né? A questão 4, como é que o pessoal foi. Questão 4, ó, nível mais difícil mesmo, tá bom? Por conta disso, né? Porque a galera tá acostumada com o pronome reflexivo, self, selves, ok? É uma questão bisurada? Sim, é uma questão bisurada. A ESA vai cobrar desse jeito assim? Ao meu ver, não, tá? Porque citou ali o pronome reflexivo, tá? Então, ao meu ver, para a ESA, né, quem errou isso aqui, beleza. Agora,
como eu falei, tudo serve para a leitura do texto, tá bom? Tudo é vocabulário. Então é importante que também, né, tenha esse bizu aí, né? O importante também é você ter a sua preparação também para as outras provas, né? Para ficar um pouco mais bisurado mesmo, né? Aí você tem agora a questão 5, que ele fala, ó, choose the sentence that is grammatically incorrect. Você vai escolher a frase que está gramaticalmente incorreta, né? Então, bizu de execução de prova é, apareceu o incorreto, ele quer que você assinale a alternativa errada, né, a incorreta, é importante que você destaque lá na hora da prova, tá bom? Por que eu estou falando isso? Porque foi até um erro bobo que eu cometi com 20 anos, quando eu fiz a prova da Polícia Militar. Uma matéria que eu sempre me dou bem, que é português, e teve uma questão que apareceu assim, eu li, por incrível que pareça, é assim que acontece, tá? Você vai ler a alternativa, você vai ver que ele pediu a incorreta, mas na hora que você começar a ler as alternativas, você parece que vai dar um bug ali, você vai começar a procurar a alternativa correta. Por que isso acontece? Porque você já vem naquela adrenalina de prova de ficar caçando a alternativa correta. Qual é que está certo? Qual que está certo? Né? E aí, quando ele pede a incorreta, parece que você rapidamente esquece o enunciado ali que ele pediu incorreto. Então, o que é importante? Que você, de fato, sublime bastante mesmo ali, destaque para sua própria mente que ele quer a incorreta, tá? É uma coisa que parece ser boba, mas um tipo de questão dessa, muita gente dá bobeira, erra uma questão dessa e você vai passar à frente da galera, tá bom? Numa questãozinha assim, tá? Então, tomar cuidado realmente com essa parte aí também que é bem importante, né? Então, aqui o que você vai observar? Também você aplica o SVC, tá bom? Ó, a escrita gramaticalmente correta ou incorreta é muito o perfil da ESA, tá? A ESA fez isso já na primeira prova em 2019. Já pediu a escrita gramaticalmente correta para os comparativos adjetivos, ok? E foi uma aula que eu fiz publicamente no YouTube, alertei a galera qual que coloca o ER, qual que você vai colocar o more, se colocar o more não tem ER, tá? Então, assim, e foi de fato que apareceu, ok? Então, aqui a gente tem que ter, de fato, isso aqui é muito, muito a cara da ESA aqui agora, tá? Aí você tem a letra A, ó. It's snowing a lot. Ó, está nevando muito. Tá? Então, você tem aqui o pronome it, tem aqui o verbo to be is snowing, né, com ing, caracterizando o present continuous ou present progressive, tem essas duas nomenclaturas. E esse a lot, ele está aqui como um advérbio de intensidade, está chovendo muito, tá? Ele não tem a ver com, embora até pareça, né, mas não tem a ver com quantifier aqui, porque o quantificador, ele tem que ser a lot of ou lots of, ok? Eu não me recordo, mas eu acho que no edital da ESA está escrito a lot of, ok? Não sei se ele trouxe também o lots of, tá? Mas vamos supor que apareça na prova, tá? Lots of, tá certo também, ok? Então, observar isso aí. Então, essa aqui tá certa. É o que a gente vai marcar? Não, porque ele quer a incorreta. A letra B você tem, ó, that decision, well, was not that easy for her. Ó, aquela decisão, bem, não foi, né, aquilo não foi fácil para ela. Tá certo aqui? Tá errado. Por que tá errado? Lembra que eu falei para vocês, ó, tem que ter aqui o SVC, né? Aqui deveria ter o it, tá? Eu até falei para você assim, ó, igual aqui, ó, it's raining, it's snowing, está nevando, né? Eu não poderia colocar direto is snowing, não, tá? Tem que ter o it, ok? Então, eu vi um professor uma vez na internet que falou que sempre tem que ter, tá? Toma cuidado, também não é nem sempre, né? Porque senão você anula o quê?
você acaba anulando o imperativo, porque o imperativo você já começa com o verbo. Por exemplo, open the door, abra a porta. Tem sujeito aí? Não tem, abre a porta, tá bom? Então, sempre tem que ter o SVC? Não, nem sempre. Por exemplo, o imperativo não tem o S. Já vai só o quê? O VC, o verbo complemento, ok? E um alerta para você também é, qualquer matéria, tá? Se um professor chegar e falar assim, é sempre assim, suspeite e pesquise. Veja se tem alguma exceção à regra. Que na maioria das vezes tem. Por isso que eu nem me atrevo a falar, é sempre assim. Eu só falo que é sempre assim quando de fato tem que ser aquilo ali, porque senão vai estar errado, não tem exceção à regra. Aí eu falo mesmo. Aí é sempre assim, entendeu? Mas o que eu posso dizer é, na maioria das vezes, você tem essa aplicabilidade sim do SVC para a formação da frase. E nesse caso aqui ficou faltando, ó. Você tem o well, que é o quê? Uma interjeição, né? Um bem, parará, né? Quando a pessoa fala que faz aqueles barulhinhos, né? Was not that easy for her. Então, tinha que ser o quê? It was, tá? It was not. Então, a letra B, ela está gramaticalmente incorreta, tá bom? Aí, a letra C, você tem I love my dog, o meu cachorro, certinho um SVC aqui. Anyone could say it's almost human. Qualquer pessoa poderia dizer que é quase um humano. Na letra D, it was Jack who joined us yesterday. Então foi o Jack que nos reuniu, ontem, tá? Que nos encontrou e tal, nesse sentido aqui, né? Vamos ver a estatística dessas 5 aqui, como é que foi? Ó, nosso simulado vai ser nesse perfil também, tá? Tá vendo que a gente tem um gráfico aqui, temos a quantidade de respostas e não tem aqui o nome da pessoa, tá? Então, você mesmo vai se autoanalisar. Por exemplo, aqui, ó, muita gente marcou a letra C. Se foi o teu caso, você vai falar assim, pô, eu fui pro barro com muita gente, né? Então, você vai fazer a autoanálise, tá? Não precisa eu chegar aqui e ficar falando, ó, fulano de tal, bisonhou, e não sei o quê, né? Não precisa. Por quê? Porque, muito provavelmente, lá na ESA, né, um tenente lá, um instrutor, vai fazer isso lá na aula, né? Pode falar, por exemplo, ó, o sargento Jean Carlos Barbosa aqui bisonhou aqui e tal, né? Eu não vou fazer isso agora, mas lá provavelmente vai ter, entendeu? Eu vou te falar isso porque eu já fui vítima disso, né? Vocês sabem minha história, né? Eu falei na PM, não vou subir morro não. Como é que é? Não vai subir morro não, é? Rapaz, deixa eu chamar então, né? Temos um bisurado então aqui que não quer subir morro. Tu quer o bisuradão então, né? Ok? Vamos observar aqui de novo, ó. A 6 agora. João Carlos, desculpa a brincadeira aí, tá bom, João Carlos? Só pra tu ficar bisurado, tá? Espero que você não esteja atorando aí, guerreiro, tá? Prestando atenção na aula, hein? Relaxa. Mas tem que preparar o psicológico. Já teve guerreiro aqui da mentoria que entrou na ESA no período básico. Foi tanta pressão psicológica que o guerreiro não aguentou e pediu pra sair. E aí depois ele se arrependeu. Eu falei, pô, guerreiro, aí, né? Depois que se arrepende, né? Tem que aguentar a pressão. E eu sempre faço pra galera. Falo, ó, no começo, primeira semana, é pressão psicológica, justamente para saber quem é o guerreiro ali do perfil que quer ficar, quer continuar, tá bom? Buscando realmente o padrão ali da tropa. 6 você tem, ó, choose the best alternative to complete the sentence below. Escolha a melhor alternativa para completar a frase abaixo. Ó, the car I saw yesterday is quite expensive. Então aqui ele está falando, né, que o carro, ó, the car, ele tem um referente pronominal it, ok? Então aqui é o nosso sujeito. Depois, ó, aí você vai ter um pronome relativo que vai conectar aqui, ó, com o SVC, ó, eu vi. Aí você tem um complemento, né, no advérbio de tempo, yesterday,
is quite expensive. Esse quite é no sentido de bastante, tá bom? Is quite expensive, é bastante caro. Então, nesse caso, ó, eu posso... Aqui ele vai falar o seguinte, ó, o carro que eu vi. O carro que eu vi. Ok? Então, esse on é para retomar o objeto. E está como sujeito, viu aqui, ó. Então, não pode ser. Depois, o when significa quando. Tá? Inclusive, na prova de 2023, ó, eu alertei também a galera que poderia aparecer os WH questions, as palavras com WH ou question words, também conhecido como question words, para fazer pergunta. Então, se ele pergunta, por exemplo, ó, when, que é muito provável aparecer em diálogo, na resposta vai ser indicativo de tempo, ok? Vai indicar o tempo, tá? Só que aqui não é pergunta, não temos um ponto de interrogação aqui. When pode fazer esse papel de relativo? Pode, justamente para você também conectar dois tempos verbais diferentes. Isso a gente também falou muito no passado. Por exemplo, para você conectar o past continuous com o simple past. Eu acho que isso apareceu também na prova da ESA agora em 2023. Por exemplo, ó, I was driving my car. Ó, eu estava dirigindo o meu carro. When I hit the dog. Quando eu bati, atropelei o cachorro. Tá? Então você está vendo que a ação do simple past interrompeu a ação que estava em progressão. Ó. Eu estava dirigindo quando determinada coisa aconteceu. Tá? Que aí não é o caso aqui dessa frase, tá bom? Aí você tem o that. O that é que. Então, o carro que eu vi. Então, de fato, a letra C pode ser o that, como também poderia ser o which. Tá bom? Poderia ser o who? Não, porque o who eu uso para pessoa. O carro, ó, it, é coisa. Então, não poderia utilizar o who. Tá bom? Então, por que isso também é importante você estudar, mesmo não aparecendo na ESA, para você completar assim? Porque a ESA pode pegar, não só um texto, mas também, como a ESA costuma fazer, pegar uma frase como essa aqui e pedir para você completar, tá bom? Com alguma coisa, um pronome adequado, seja ali um subject pronoun, né, do personal pronoun. Você vai perceber que tem o who como pronome relativo, você sabe que ele vai estar retomando a pessoa, tá? Então, se na narrativa tiver a pessoa, depois uma coisa, e tem o who, então, ou seja, vai estar retomando a pessoa, tá bom? Igual, por exemplo, se eu falar ali um aparelho, né, que um médico inventou, tá? The machine that a doctor invented, who, eu vou estar retomando o doutor. Se eu falar which, eu vou estar retomando a máquina. Então, alguma coisa que a máquina faz ou vai fazer. Se eu falar who, alguma coisa que o médico faz com essa máquina. Olha a diferença, tá? Olha o bizu. Agora, se está abstrato ainda, calma, tá bom? Calma, porque tudo isso que a gente vai estudar, que a gente está estudando na parte de gramática, será revisada na leitura e na interpretação de texto. Você vai lembrar de tudo isso aqui que eu estou te falando. Fique tranquilo, tá bom? Então, a 6... Mas aí, no caso, é para você de fato. Eu estou falando isso aqui, porque é algo que acontece, é uma ferramenta que você vai usar para interpretar o texto, tá? E aí é bom que você já, né, tem essa ferramenta em mãos aí para isso, para ficar mais fácil para você interpretar, né? Para você não se perder lá na narrativa textual. Aí aqui a maioria acertou mesmo, né? Letra C, beleza, tá? A maioria aqui acertou. Dando continuidade, ó, 7, teve um guerreiro lá no grupo que ficou com dúvida nessa 7. Aí aquilo que eu falei, né? O bizu do SVC. Então você tem choose the best alternative to complete the sentence below. Escolha a melhor alternativa para completar a frase abaixo. Ó, Jane é o sujeito, tá? O referente pronominal dela é o she, ela. Doesn't go, então temos aqui um verbo. Então, ó,
O go é o verbo principal, doesn't é o verbo auxiliar, fazendo o verbo, trazendo o verbo para a negativa. Go out, porque então go out, né, sair. At night, à noite. Father doesn't allow that. O pai não permite isso, não deixa, né? Não permite, não deixa, tá? Então, o pai de quem? A gente está falando de quem? Quem foi citado aqui anteriormente? A Jane, tá bom? Então, é o pai dela. Então, aqui você tem o que? Her father. Isso aqui é o possessive adjective, por isso que é a letra B de Brasil. Então, o father é um substantivo. O her, ele é um possessivo adjetivo e você tem ele como uma classe de adjetivo, né? Um adjetivo que vai caracterizar o substantivo por meio da posse, tá bom? E aí, por que isso é importante, né? Você lembra daquele bizu, ó, do blue pen. Então, por exemplo, ó, eu estou falando aqui, caneta azul. Eles falam azul caneta, né? Então, você tem aqui o adjetivo que está caracterizando esse substantivo. Tá? E essa característica adjetiva, aqui no caso eu estou fazendo essa restrição pela cor. É a caneta azul, não é uma caneta vermelha, tá? É a caneta azul. Então, quando eu falo her father, é o pai dela, não é qualquer pai, entendeu? Então, faz também aqui essa caracterização. Por isso que o nome é possessive adjective, ok? Porque ele está na posição de adjetivo, entendeu? Então, isso aqui também a gente vai falar mais um pouco na aula de possessivos, ok? Isso aqui também era uma previsão minha até da ESA cobrar isso aqui na prova de 2023. Na minha opinião, bem provável, mas não cobrou ainda. Eu imaginava isso pela recorrência da ESA cobrar, por exemplo, os comparativos adjetivos. Né? Então, né, tem a relação de aplicabilidade de adjetivo. E eu também imaginava também uma cobrança em relação à aplicabilidade adverbial também. Né? Que aí também a ESA não trouxe, né? Mas pode aparecer também uma previsão, tá? Assim como eu falei que o diálogo poderia aparecer, apareceu, e já era uma previsão minha de 2022 até, ok? Tá bom? Então, por isso que você vai usar o her. E eu havia falado na aula teórica que o her, ele pode ser um object pronoun. Por exemplo, I talk to her. Eu converso com ela. Então, o her, nesse caso, já não é mais o possessivo adjetivo. Agora, quando eu falo her father, então o her está na posição de adjetivo, é um possessivo adjetivo. Tá? Tem que saber diferenciar isso aí para a prova não jogar um pega ali, não te derrubar de bobeira, tá bom? Ó, uma outra bem importante para você também praticar em relação à referência do termo, né? Ou a referência por meio do pronome. Você tem aqui, ó, que foi da Epicar no caso, que é uma banca bisurada até, né? In the sentence, many countries have organized campaigns to make adult and children informed of its dangers. The underlined expressions can be substituted for. Então você tem, ó, na frase many countries. Então aqui é o nosso sujeito, ó, está no plural. Muitos países. Estou falando de terceiros, né? Então é terceira pessoa do plural. Então o referente pronominal dele vai ser o they. Por quê? Porque depois tem o verbo? Tem, ó. Have organized. Então aqui é o verbo principal, verbo auxiliar. Temos a composição aqui do present perfect, que também foi uma previsão, apareceu na prova e eu acho que vai aparecer até de novo. Quem vai fazer EA cobra muito isso aqui. Quem vai fazer as PSEX cobra muito isso aqui. Quem vai fazer áreas policiais, polícias militares, cobra muito isso aqui. O presente perfeito, na nossa aula teórica, você vai entender
por que as bancas gostam de cobrar muito presente perfeito, tá? Mas você vai ficar bisurado aqui também. Então, ó, tem organizado campanhas para fazer com que adultos e crianças, né, para torná-los informados de seus perigos, tá? Então, o perigo de alguma coisa, de algum evento, por isso que você tem o it aqui, tá bom? Então, ó, novamente você tem, então tem organizado, ó, to make, né? To make, para fazer o quê? Adults and children. Então também, ó, você tem a terceira pessoa do plural. Porém, ele está depois do verbo, tá bom? Então aqui você vai ter o than, tá? Olha como é que isso aqui também é bisurado, porque você vai olhar e fala assim, mestre, mas não tem aqui informed, informado, só que esse informado, ele está passivo aqui. Ele, de fato, ele é um verbo, ó, mas está vendo que ele está aqui com ed? Ó, se aqui ele colocou o presente perfeito, ó, have organized campaigns, ó, to make, para fazer, né? Então, é essa campanha que vai o quê? Informar adultos e crianças, ok? Então, esse verbo aqui é da ação sofrida por adultos e crianças. Elas vão ser informadas. Elas não estão ativas de chegar lá e buscar informação, por exemplo, ok? Então, por isso que você tem a letra C de certeiro, tá bom? Aí você tem, por exemplo, ó, só um minutinho. Ah, lembrei o exemplo que eu ia falar. Por isso que você tem, por exemplo, ó, eu vou falar assim, vou botar aqui, ó, my parents, que significa meus pais, tá? Cuidado que isso aqui é um falso cognato. My parents let me know about e o restante, né? Então, ó, ou pode ser let me inform it, ou pode ser também, ó, meus pais me deixam saber, me deixam conhecer tal coisa, tá? Então, por isso que você tem aqui o let me. E você pode observar e falar assim, ah, mas tem aqui um verbo, né? Tem, ó, mas só que você tem um SVC aqui, ó. Ok? Por isso que, ó, eu tô passivo na situação. Meus pais me deixam, né? Eles permitem saber algo, conhecer algo, entendeu? Falar algo. Então, por conta disso, tá? E aí toma cuidado, porque se ele coloca uma lacuna aqui para você preencher, que é o perfil da ESA, observa isso aqui, tá? Como eu falei, ó, você tem o bizu do SVC, que você vai aplicar, ok? Aí cuidado que muita gente acaba, então, errando por conta disso. Então, olha como o bizu do SVC, de fato, você aplicando ele te salva, tá? Você consegue identificar a ordem padrão da frase, ok? Como é que a galera foi nessa 8 aqui? Vamos ver. Até que a galera foi bem, ó. Também. 20 pessoas acertaram, né? Aqui o que ajudou que você tinha, de fato, tanto o sujeito como o objeto da oração no plural, né? Então isso facilitou, tá? E o it é para singular, ok? Mas isso aqui é bom que você observa, né? Porque às vezes você chega aqui no curso e fala, pô, não sei nada, eu sou o único que não sei nada, eu sou o pior de todos. Não. Você vê que toda essa galera que começou errando aqui, que você viu que errou, né? Foram pessoas, guerreiros, né, e guerreiras que se dedicaram e chegou na hora da prova se superaram. Erraram uma questão só, erraram até duas, mas para elas foram uma vitória, porque não chegava a acertar metade aqui. Eu lembro que erroneamente, eu acabei até cobrando um guerreiro disso, que eu vi que ele estava aprendendo, estava
tava assim, tava... Ah, vamos lá. O Guerreiro perguntou, então, em relação ao C, né? Porque essa aqui, ó, talvez ele não tava na aula teórica, né? Daí depois também você pode voltar na aula teórica para saber melhor. Como eu falei na primeira aula, ó. Vou colocar aqui, ó, ordem, padrão das frases. Ordem padrão das frases. Você vai ter, ó, S, V, C, tá? O S é o S de sujeito, o V, ó, do verbo, e o C é o complemento, tá? Complemento, ou seja, ele é o resto da frase, tá? É tudo que vai aparecer depois. Resto da frase, tá? Então esse me, tá vendo? Ele está como complemento, ele está depois do verbo, ele está no restante da frase, tá? Ele está como objeto da oração, ok? O complemento, o objeto, é aquele que vai fazer o quê? Vai sofrer a ação verbal, ó. Lembra que o verbo é como se fosse você tá lá bisurado, né, na guarda noturna, um cara vai te assaltar, você vai disparar, né, contra o cara. Ele é o objeto, ele é o alvo da sua ação, o alvo da sua abordagem, por exemplo. Tá bom? Mas isso aí, ó, eu expliquei com mais detalhe na aula teórica de terça-feira, está disponível na plataforma. Então, eu sugiro que você assista, eu explico isso aqui com mais detalhes. E eu falei para a galera que isso aqui você vai levar para todas as outras matérias, tá bom? Leitura e interpretação de texto, tempos verbais, tá? Isso aqui vai te nortear mesmo para tudo, tá bom? Então, de fato, se não souber isso aqui, você vai ter dificuldade também com outras matérias. Porque às vezes você pensa que você não está conseguindo entender o texto porque é falta de vocabulário. Não é só falta de vocabulário, tá? Porque às vezes você aprendeu na escola que tem que ter vocabulário, mas vocabulário não é tudo, ok? Vocabulário não é tudo. Você jovem, uma pausa aqui para reflexão, né? Você jovem, né? Isso acontece mais com os guerreiros. As guerreiras parece que já costumam ver mais a questão do intelecto mesmo, né? Mas os guerreiros se iludem muito com a beleza. Teve muito guerreiro no passado que, né, tava fazendo viradão, aí entrava a loira, uma professora de inglês, porque ela é mais bonita do que eu. Os guerreiros me traíam e iam lá assistir a aula dela, né? Aí se encantam e tal, né? Talvez era o caso do João Cunha aqui, né? O Sargento Ferreira, eu sei que fazia isso também, né? Então, assim, né? Você vai querer uma mulher para casar, você vai olhar só a beleza? Não, é. E o intelecto? Né? E a personalidade? O valor? Tá entendendo? Então, a mesma coisa a questão da leitura do texto. Então, é só vocabulário? É só a beleza do vocabulário? Não. Tá bom? Não se iluda. É ruiva? Só se pintar o cabelo, né? Não sei, eu não fico observando muito, não. Não me encanto mais com essas coisas, não. Ó, o 9 tem aqui, ó. Choose the alternative that contains the right use of the relative pronoun in order to write the sentence below as a single sentence. Aqui, na verdade, explica a função do pronome relativo, né? Que é justamente isso, né? Você tem aqui no enunciado duas frases, né? Tá, ó. That is the teacher. Né? Então você tem aqui um SVC, depois você vai ter um outro SVC, ó. I spoke to her, tá vendo? Só que aí eu quero fazer com que isso fique uma frase só, tá? Então o pronome relativo ele vai fazer isso, ok? Então por isso que ele fala, ó, in order to, com o objetivo de. Então quando você observar isso no texto, ó, in order to significa com o objetivo de, com a intenção de, tá bom? Então, that is the teacher. I spoke to her about my grades. Então, aquela é a professora. Eu falei com ela sobre
as minhas notas. Então, como é que você vai ligar isso aí? Então, você está vendo aqui, ó. I spoke to her, tá? Então, eu falei com ela. Então, você também vê aqui, ó, aquela é a professora. Né? Então, você percebe que está aqui como objeto da oração. Eu que falei com ela sobre as minhas notas. Eu procurei ela, falei com ela sobre minhas notas. Ok? Então, quem que você conecta e que vem depois da preposição no caso, né? É o on. Tá? Então, ó, to who, aqui já é uma coisa errada. That's the teacher who I spoke about my grades. Então, quem falou sobre as notas fui eu, então não é retomando sujeito e sim objeto. Aí sobrou duas aqui, com o on. Letra A, that's the teacher to whom I spoke. Aqui ficou errado porque na letra A, to about, ficou duas preposições. Né? Então, aqui a própria questão, I spoke to her. Spoke to her about, sobre. Então, spoke about. Então, por isso você tem a letra C. Ou você vai falar spoke to her ou spoke about. Falei sobre, tá? Spoke to her, falei com ela, falei para ela, né? Ou com ela. Spoke about, falei sobre. Entendeu? Como é que a galera foi aqui nessa aqui? Na 9 também, né? Essa aqui foi uma mais bisurada, né? Mas realmente mais específica aqui de pronome relativo, né? Mas aí é para quem vai fazer então vai fazer a prova além da ESA, tá bom? Aí a última aqui para a gente finalizar, né? Dando o tempo adequado aqui para gente, pede para você completar, ó. My neighbor is very beautiful. Was here this morning. Então vai falar o quê? Meu vizinho ou minha vizinha, né? Então beautiful é usado geralmente para mulher. Antigamente, firmava-se que handsome era bonito, né, para homem e beautiful para mulher. Hoje em dia isso já está até pacificado pela gramática, tá bom? Pode usar beautiful para homem também. Mas ainda assim a galera prefere usar beautiful para mulher e handsome para homem. Ok? Então nesse caso o que você tem? Ó, is very beautiful. Então aqui está como sujeito, ó. Verbo complemento. Ela é muito bonita. Então se você pode substituir pelo she is very beautiful, você vai ter o pronome relativo who, ok? Retomando aqui o sujeito que é que, qual, tá? E aí vamos ver como é que a galera foi nessa 10 também, que não é essa aqui já também não é muito o alvo de parte gramatical da ESA, mas é bem comum aí para aparecer no texto, ok? E aí no final do seu material também, você tem aqui, eu deixo também o gabarito, tá? Por isso que eu mando no grupo, eu mando primeiro em formulário as questões para você resolver, tá? Porque aí você envia e você tem o gabarito no final, depois que você fez, e eu tenho essa estatística que você observou aqui nos gráficos, tá? Depois eu mando o PDF com o gabarito para você depois, se quiser imprimir, né? Se você quiser... Tem gente também que espera eu mandar o PDF para imprimir, para fazer. Depois ele confere o gabarito e marca no formulário só para eu ter a estatística do que ele acertou, do que errou, né? Aí também, se quiser fazer isso, também pode, tá? Mas é importante que você preencha o formulário para eu poder observar a sua evolução aí na resolução de questões, ok?